Meus irmãos, capítulo 4 da primeira epístola de João, vamos dar continuidade ao que vimos expondo até aqui, e agora já próximos de concluir, já estamos próximos do final dessa carta importante, e vamos ler no capítulo 4, por favor. 1 João, capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Há uma unanimidade entre nós e particularmente na nossa sociedade, e essa unanimidade é de fato o amor. Todos fazem tudo e agem comumente por amor e geralmente justificam todas suas ações por amor. Os famosos crimes passionais que nós lemos cada vez mais crescentes e agora sempre notificados, eles ocorrem porque a pessoa alega o praticar por amor. É amor que o leva a cometer aquele crime, digamos assim. Toda essa nossa polêmica, essa grande disputa que estamos vendo, que é muito mais espiritual do que propriamente filosófica ou ideológica, que diz respeito a essa defesa da homossexualidade, é na realidade justificada por quem defende como uma ação por amor, e por quem ou simpatiza ou de alguma forma se opõe, porque entende que na verdade existe aí um critério de respeito ou de amor a. Então essa é um comportamento, uma conduta natural entre nós. Nós sempre olhamos e justificamos a partir desse chamado amor. Há uma unanimidade, fazemos as coisas por amor, tá certo? As pessoas se separam e justificam isso como sendo por amor, afinal de contas se apaixonaram por outro, né? Ou por outra. As pessoas na verdade se unem porque alegam fazê-lo por amor. Ou seja, na minha opinião, todo mundo faz tudo por amor, porque ama, porque gosta. Até as nossas expressões mudaram. As pessoas não dizem mais, né? O mineiro não diz mais eu gosto de pão de queijo, ele diz eu amo, né? As coisas, os objetos, as atividades, os programas, as séries, aquilo que vemos. Nossa expressão hoje é tão comum, nós dizemos amo. Amo tudo isso e por isso eu faço, ou por isso eu ajo. Por isso fica meio sem sentido esse mandamento que lemos de Deus nesse texto, que começa assim no verso de número 7, amemo-nos uns aos outros, e termina assim no verso de número 21. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que nos amemos uns aos outros. Ora, por que mandar amar se amar é alguma coisa que todas as pessoas já fazem? Concorda? É como mandar respirar. Não faz muito sentido, embora faça sentido dizer, olha, respire um ar mais puro, né? Procure um ar mais... Mas mandar respirar é alguma ordem que não faz muito sentido. Mesmo a ordem de alimentar-nos, de comer, digamos assim, ela é meio que desnecessária. Você dá ordem dizendo o que você deve comer, que vai fazer bem à sua saúde, que é melhor, que tem um gosto melhor, mas você não precisa dar uma ordem coma, porque nós precisamos comer para sobreviver. Então essas ordens parecem um tanto quanto sem muito sentido. Por que Deus determinaria a cada um de nós que nós deveríamos enfaticamente, como está nesta carta, nos amar, se amar é o que nós fazemos todos os dias? Amar é o que justifica todas as nossas ações. Acordo tarde porque amo dormir. Levanto cedo porque amo
a acordar cedo, exceto aquelas exceções, vocês sabem quais, né? Então, qual que é a razão de uma ordem assim? Ela não faria sentido, a não ser que eu e você estejamos falando de amores diferentes. Que o conceito, que a ideia, que obviamente a definição desse amor que Deus descreve aqui é diferente do amor que eu exponho. Esse foi o cuidado de João, em todo esse texto, verso 7 ao verso 21, esse longo trecho, o maior deles para falar sobre amor, que ele já repetiu nesta carta. Esse é o cuidado. Ele não somente está trazendo-nos uma ordem, e ele não somente está trazendo alguns estímulos, nos mostrando quais são algumas de suas consequências, ele também está redefinindo para nós, reconceituando para nós, nos fazendo rever exatamente o conceito que nós possuímos sobre esse amor. E agora, ao concluir, digamos, esse parágrafo, ele nos traz 4 verdades, ou 4 afirmações, ou 4 argumentações, seja como você quiser chamar, sobre o amor, que eu gostaria de chamar a sua atenção para elas. Por favor, observe. A primeira coisa que João nos mostra nesse texto, e já havia dito no verso 12, já que o que lemos aqui é o desenvolvimento daquilo que lá está, que este amor ele precisa ser aperfeiçoado ou perfeito. Em um determinado sentido, ele usa no verso 17, dizendo que em nós é aperfeiçoado este amor. No verso 18, o perfeito amor lança fora o medo, e acrescenta: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. São formas diferentes de dizer a mesma verdade. Agora, há um amor que precisa ser perfeito. A palavra perfeito, originalmente aqui, dá uma ideia de um amor completo, ou de um amor maduro, ou de um amor, na verdade, que pode ser plenamente provado, mas ele, na verdade, é um amor em si completo. Não é muito simples entender isso, não é muito, digamos assim, comum. Talvez o que nos ajude é o livro de C.S. Lewis sobre os 4 amores, onde ele descreve diferentes tipos de amores, começando do afeto, passando pelo chamado amor oriundo, digamos, do termo grego eros, que é um amor, na verdade, uma relação, inclusive física, passando pela amizade, né, que é chamado do amor filia ou filos, mas chegando a este amor, que é exatamente o HP, digamos, do grego, que é essa forma com que Deus nos ama e nos ensina a amar. Por isso existe uma distinção de um amor, e neste caso ele está dizendo que o amor, ele na verdade deve ser perfeito. Em nós ele deve ser aperfeiçoado. Perceba, diz ele no verso 17 e 18, 2 vezes: ou em nós é aperfeiçoado o amor, ou nós somos aperfeiçoados no amor. Um sentido, digamos assim, inverso. O amor é aperfeiçoado em mim, ou seja, Deus está aperfeiçoando o amor que eu tenho, mas por outro lado, eu sou aperfeiçoado nesse amor. Eu também sou. A grande realidade é que o problema não está de fato no amor, mas o problema está em mim e em você. A nossa incapacidade de amar. E aí eu apelo de novo a Lewis e concordo com ele. Há uma diferença, porque o amor este amor ele não é natural. Ele não é fruto da nossa origem, da nossa criação. Ele não vem, na verdade, pelo simples fato de sermos humanos. O afeto, sim. Impossível alguém viver neste mundo sem manifestar ou sem ter afeto por alguém ou por alguma coisa. A filia, que é o amor-amizade, é completamente natural. Esse amor eros, ele também é comum e sabemos disso perfeitamente, basta olhar ao seu redor e você verá, isso é natural, isso vem da nossa criação, isso vem, obviamente, da forma como Deus nos fez. Mas este amor não é natural. Ele precisa ser um dom, uma graça que Deus concede. Ele não nasce conosco, nenhum de nós nascemos sabendo viver este amor. É por isso que ele, na realidade, nos aperfeiçoa e nos dá essa maturidade. Talvez seja um pouco mais fácil compreender isso se olharmos para o verso 17 e percebermos que um provável
maneira de entender esse amor perfeito ou maduro esteja nesta frase que lemos aqui: pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Este amor nos leva a ser como Jesus é. É essa, de fato, a maturidade do amor que nós temos e que devemos ter. Amar as pessoas como Jesus ama, agir como Ele age, ser como Ele é neste mundo. Esse é o grande desafio. E é por isso que existe uma grande necessidade de que esse amor seja aperfeiçoado em mim. Porque eu não sei se o irmão concorda, não é esse amor de Jesus que eu manifesto pelas pessoas. Todos os outros amores precisam ser revestidos deste, para que eles ganhem esse significado. É por isso que eu preciso ser aperfeiçoado. A grande verdade, meus irmãos, é que tendo vivido o tempo que já vivi, tendo constituído a família que constituí, tendo vindo de uma família numerosa, 6 irmãos, tendo constituído uma família razoavelmente numerosa, agora chegando ao 8º, né? Mais ou menos, a 8ª. Lógico, eu poderia perfeitamente julgar que eu tenho muita experiência sobre o amor, mas quando eu olho para essa palavra, a única conclusão que eu tenho é que eu não sei nada. Deus precisa aperfeiçoar em mim esse amor. O amor que eu devo ter é um amor perfeito. Nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. Segunda verdade que segue a essa, é que este amor perfeito, aperfeiçoado, ele na verdade nos traz confiança e não medo. Na frase conhecida, e aqui bem muito lembrada na oração pelo nosso irmão reverendo Johnny, que nem sabia que eu, claro, ia pregar nesse texto, ele não, Deus sabia, então Deus, que é soberano e providente, já colocou em sua oração exatamente essas palavras: o perfeito amor lança fora o medo. Nós temos confiança, é o termo que encontramos no verso 17. Temos, na verdade, ousadia. Que sentido ousadia, ou coragem, ou confiança? Ousadia e confiança de nos aproximarmos de Deus. Esse amor nos aperfeiçoa a tal ponto que nós nos aproximamos de Deus com confiança, com ousadia. Aquilo que no Antigo Testamento, como eu disse, era um temor profundo. Ninguém tinha coragem de entrar nos santos dos santos. Ninguém poderia, na verdade, comparecer na presença de Deus se não fosse por Deus de fato determinado que comparecesse. Todos que tentaram foram fulminados pelo juízo de Deus. Contudo, nós agora temos essa confiança, temos essa ousadia. Esse amor me dá exatamente essa confiança para que eu me aproxime de Deus. E percebo, embora esse texto seja usado fora do contexto para falar do relacionamento humano, que um homem e uma mulher que na verdade vivem um relacionamento conjugal, ou quem sabe que pais e filhos que vivem esse relacionamento, ou amigos, várias vezes já ouvi isso: você não pode ter medo porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo aqui é medo do juízo final, é medo de ter que encarar o Senhor da glória, é medo de ter que comparecer perante Ele, trazendo comigo todo esse pecado que na verdade marca a minha história. Se não, observe, verso 17: nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que, para esse objetivo, no dia do juízo tenhamos confiança. Verso 18: o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo traz tormento. Outras versões vão dizer castigo, ou seja, é o resultado do nosso pecado diante de Deus, traz o juízo sobre mim. O medo é o medo exatamente de como Deus irá me tratar quando eu estiver na presença dEle. Contudo, ele acrescenta que aquele que teme não pode ser aperfeiçoado do amor, ou seja, é medo de enfrentar ou de encarar ou de estar na presença desse Deus verdadeiro. Essa é a razão, a confiança que temos. O perfeito amor,
esse amor que nos aperfeiçoa, esse amor no qual nós somos aperfeiçoados, tira de nós o medo, meus irmãos. Nós não precisamos mais comparecer diante de Deus com medo. Nós temos essa coragem, porque o perfeito amor lança fora esse medo. O amor de Deus por mim, o meu amor por Ele, mas o meu amor pelos irmãos. Lança fora o medo. Quem é aperfeiçoado no amor, comparece diante de Deus com alegria, com confiança. O culto não lhe é pesado. O culto não lhe é, na verdade, uma espécie de prenúncio de um castigo que virá. Não saímos daqui e não vimos aqui naquela preocupação de que eu tenho pecados não confessados e o Senhor fará com que nessa noite que não temos chuva em São Paulo, um raio caia na minha cabeça exatamente quando eu estiver caminhando na rua, porque Deus trará seu juízo sobre mim. Aliás, é mais ou menos assim que vivemos. Basta acontecer um revés em nossa vida, basta passar por alguma vicissitude, algum sofrimento, algum problema, e nós começamos a nos perguntar qual foi o pecado que eu cometi para sofrer o mal que estou sofrendo. Nós vivemos com essa consciência culpada, mas veja bem, o perfeito amor retira de nós tudo isso, e eu compareço diante de Deus com confiança, com alegria. É isso que o amor verdadeiro promove em nós. Retira de nós todo esse medo e todo esse peso que temos. Eu fui funcionário público por alguns anos. Para o bem do Brasil, não sou mais. Mas eu fui funcionário público, não há nenhum mal em ser funcionário público. Eu é que não era um excelente funcionário, não seria, né? O problema está em mim, não no funcionalismo. Mas eu fui. Mas me lembro que quando eu comecei a trabalhar, na minha função não haviam contratos, concursos, digamos assim, no Estado. Então tinha que ser um contrato especial. E para pedir esse contrato para mim, que ia trabalhar numa escola pública, o meu chefe, que era o meu chefe, foi pedir isso para o governador do Estado. E levou-me então junto com ele para uma audiência com o governador. E lá fui eu, 18 anos de idade, falar com o governador do estado. Não tinha nem entrado nunca no palácio, mas tinha que ir. Entrei em casa preocupado, porque eu precisava comparecer perante o governador. E fui procurar uma roupa que eu pudesse ir à presença daquela grande autoridade. Imagina o que tinha lá. Nada que pudesse servir, nada que fosse adequado. E aí eu falei para o meu chefe, que era meu amigo também, olha, eu estou com um problema, eu não tenho nem roupa para ir. Precisava de fato do emprego, não tinha muitos recursos, né? Tinha lá algumas 3 calças, mas nenhuma delas serviria, tudo já jeans desbotada, já sabe como é. Tênis e sapato furado. Lembra quando a gente colocava papelão no solado do calçado porque furava embaixo? É mais ou menos essa a situação. Falei, como é que eu vou na presença do governador assim, né? Não vou poder nem sentar, porque se sentar e cruzar a perna, está perdido. Então ele falou, não tem problema, você vem aqui para casa e eu te empresto uma roupa minha. E fui com a roupa dele, uma manga comprida, um blazer. O problema é que ele pesava cerca de uns 15 a 20 quilos acima de mim. Então estava muito bonito, né? E eu era um pouco mais magro do que sou hoje. Então vocês imaginam como é que eu cheguei diante do governador. O que eu quero dizer com os irmãos é que para comparecer perante uma autoridade, nós ficamos cheios de ansiedade, de cuidados, de preocupações. Nós, na verdade, procuramos nos vestir adequadamente, nos portar adequadamente. Mas quando vamos comparecer diante de Deus, essas preocupações desaparecem. E Deus não está preocupado com a nossa roupa. Deus não está preocupado com a forma com que nos apresentamos fisicamente diante dEle. O que nós devemos trajar na presença de Deus é o amor perfeito. É isso que me dá liberdade diante dEle.
É isso que faz com que eu tenha liberdade com Ele, como um filho tem com seu pai. O perfeito amor tira de nós essa preocupação que temos excessivamente com o juízo. Meus irmãos, o amanhã para nós não é juízo. O dia de amanhã não deve trazer para nós angústia. Por quê? Porque o amor de Deus aperfeiçoado em mim me diz que cada dia que eu viver nesta vida, a graça dele me protegerá. O amor dele me acompanhará. E eu estarei confiantemente na presença dele. Como disse Malaquias, cada vez que eu for cultuar o seu nome, eu farei com alegria, saltando feito bezerro de alegria por estar na presença dele, com confiança, não com temor. Terceira verdade que ele nos diz no texto, verso 19, pequeno, mas com uma verdade que gastaríamos aqui alguns domingos para pensar sobre ele. Nós amamos, diz o texto, verso 19, porque ele nos amou primeiro. Em primeiro lugar, há um problema aqui de tradução, tá? Percebam bem, a frase originalmente não tem objeto. Nós amamos. Algumas versões vão dizer nós o amamos. E aí colocam um objeto na frase que não havia. É uma interpretação, é uma dedução, principalmente baseada no verso 20. Mas eu, particularmente, entendo que esse verso realmente ele não tem objeto. O que João está nos ensinando é muito mais do que eu consigo, de alguma forma, transmitir nesse pouco tempo que temos. O que João está nos dizendo é que o amor que ele está descrevendo aqui não é um amor natural, é dom de Deus. Se Deus não me der esse amor, eu sou incapaz de amar assim. Meus irmãos, eu não quero dizer que aqueles que não creem em Deus sejam incapazes de amar. São aqueles outros amores que eu mencionei. Mas este aqui só é possível se Deus nos conceder em Cristo Jesus. Quem não teme, quem não crê, quem na verdade não confessa a Cristo Jesus, não sabe amar desta forma. É isso que João está dizendo, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, e é um dom, não é nada, digamos assim, natural. E acrescenta aqui, que nós amamos, todos os tipos de amores que temos, eles são aperfeiçoados neste amor que Deus manifestou por nós primeiro. Ou seja, não haveria em mim amor algum, a não ser que Deus de fato me concedesse essa graça, que em Deus eu fosse capaz de amar. O que para mim parece quase que um absurdo, quando eu ouço alguma dessas, digamos, argumentações, dessas ideologias contemporâneas, que na verdade levam as pessoas a imaginar que inclusive Deus é um obstáculo ao seu amor. Algumas pessoas parecem entender que Deus vai obstruir esse amor, que Deus na verdade vai ser um empecilho para esse amor. Deus não é empecilho para o amor, Deus é empecilho para o pecado. Se o seu afeto é pecaminoso, se a sua amizade é pecaminosa, se o seu desejo sexual é pecaminoso, aí sim ele será uma objeção e será um obstáculo. Mas para o amor, Deus é de fato a origem, é a fonte. Vejam bem, ele não é o exemplo, ele é a origem. Deus não é uma lição moral, para que eu e você olhemos para ele e aprendamos com ele simplesmente como amar, como se ele fosse um mero exemplo de amor. Não existiria amor em mim, a não ser que Cristo Jesus tivesse alcançado meu coração como alcançou. Ele é a origem do amor que eu tenho, e por isso esse amor pode ser perfeito nele. O que na realidade João está dizendo é que não existe possibilidade de amarmos a Deus se não for por meio desse amor, que nos ensina algumas grandes verdades. A primeira delas, que dependemos de sua graça para amar, que Deus é mais do que exemplo, como eu disse, ele é a origem, e mais que quanto mais próximo eu estou de Deus, mais apto eu estou a amar. Por que você, que é casado, marido, certo? Líder do seu lar, chefe da sua casa, né? Autoridade máxima do seu lar,
Por que você que traz consigo essas responsabilidades todas precisa se aproximar de Deus? Para que você saiba amar as pessoas a quem você realmente tem como seus liderados ou a sua família. É por essa razão que você tem que trazer sua esposa à igreja. Não mandá-la vir sozinha. Trazê-la. Porque ela só saberá amar, estará mais habilitada a amar, quanto mais próxima ela estiver de Jesus. É por isso que você tem que acordar o seu filho, sim. E tem que trazê-lo, tem que incomodá-lo, sim. Porque ele precisa aprender a amar. E só perto de Jesus nós aprendemos a amar. Quanto mais distante, menos amor nós temos. Não faz sentido que algumas vezes nós mesmos sejamos empecilhos para que os nossos familiares estejam próximos de Deus. A razão é essa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo os meus netos, porque Deus me amou primeiro. Teria afeto por eles, teria aquele amor que eu descrevi aqui, que é quase que um amor de irmão ou um amor de amizade, mas eu não teria esse amor de Deus por eles, a não ser que eu esteja próximo de Jesus. Quarta verdade, diz ele, que se nós, na verdade, não vivemos esse amor da maneira como está descrito aqui, e tivermos a ousadia contrária de dizer que amamos a Deus, nós não passamos de mentirosos. E mentira aqui, meus irmãos, não é apenas a ideia de um adjetivo aplicado às pessoas. A mentira aqui é, na verdade, uma condição de vida. Se você puder, observe, capítulo 1, verso 16, ele já mencionou isso. Verso 6, perdão, ele já mencionou isso. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Verso 22 do capítulo 2, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Ou seja, todos aqueles que negam a Cristo são mentirosos. Nessa mesma condição, ele coloca aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam seus irmãos. Não sei se os irmãos estão percebendo a gravidade do que João está informando. Se eu for um herege que diga que não importa o tipo de vida que eu leve, eu posso viver um pecado mais profundo, posso estar, na verdade, me satisfazendo no pecado, que isso não afeta a minha comunhão com Deus, qual a resposta de Deus? Você é um herético mentiroso. Se eu, na verdade, for, como diz o texto aqui, um adversário do cristianismo e começar a negar a Cristo, e existisse em mim o espírito do anticristo e começasse a ensinar todas as inverdades contrárias a Deus, a palavra de Deus é que eu seria nada mais do que um mentiroso. Mas na mesma condição ele está dizendo que se eu disser que amo a Deus, mas na verdade não amo o meu irmão, eu não passo de um mentiroso também. A mentira está aí, é uma condição de vida, não é meramente um adjetivo. Ele está claramente nos mostrando que existe aqui uma incoerência. É muito, mas muito mais fácil amar alguém a quem a gente vê. É muito mais fácil. Tente amar alguém que você não vê, não fala, não enxerga, não conversa. O amor desaparece. Relacionamentos assim deixam de existir, tá certo? Há quanto tempo você não vê o seu colega, seu melhor amigo da 8ª série do ensino ginasial? Se você é da minha época, você fez ginásio, você não fazia Fundamental 2 não.
Quanto tempo você não vê? Se você não vê e não manteve relacionamento com essa pessoa, e se você não a vê mais, eu duvido que você ainda ame. Você não ama essa pessoa. Por que não? Porque eu não vejo mais, não falo mais, não encontro mais. Anos depois, a vida toma rumos diferentes. É muito mais fácil amar quem a gente vê. É isso que João está argumentando. Como é que você vai dizer que ama a Deus a quem você não vê, e você diz que você não ama ao seu irmão que você vê todos os dias, todas as semanas? Ora, se você fala que ama a Deus e não ama quem está assentado ao seu lado, ou não ama quem está lá na sua casa te aguardando, então, meu irmão, lamento, mas sua vida e o seu amor é uma mentira. Seu amor por Deus é falso, mentiroso. Por quê? Porque eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar ao irmão a quem eu vejo. E nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós, e nós no amor de Deus. Poderia concluir aqui dando uma série de, digamos assim, de exortações aos irmãos, como já fiz com o Gincana e não quero fazer de novo. Poderia falar sobre uma série de fatos, digamos aqui, e que nós vimos aqui. Poderia dizer, por exemplo, que você deveria se aproximar de Deus, se deseja de fato amar verdadeiramente, o que é um fato. Pode dizer que você, na verdade, deve vir e se aproximar de Deus com confiança e não com temor, não com esse tormento de um castigo presente. Poderia dizer isso. Dizer a você que você deve se aproximar dele ciente de que não é os seus atos que te redimem, mas na verdade é a graça e o amor de Deus que nos redime e nos permite estar na presença dele. Eu poderia dizer tudo isso sem problema nenhum. Poderia dizer aos irmãos que deveríamos nós ter esses cuidados de buscar um amor que seja perfeito, o amor de Deus, mas meus irmãos, eu não posso concluir senão como o próprio João conclui. A exortação é de Deus por meio dele, e não minha. Capítulo 4, verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A ordem é essa. Simples assim. E por favor, como nós temos o costume nas igrejas de nos chamarmos de irmão, a gente acha que esse texto está se referindo só à igreja. É também a igreja. O mandamento de Deus é este, é que você hoje ame a pessoa que está aí do seu lado, que está atrás de você. Mas é mais do que isso. Meu querido, não diga que ame a Deus se você não amar verdadeiramente a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, o seu avô, aquele que está lá na sua casa. É mentirosa a devoção que se apresenta diante de Deus, cheia de fervor, mas que não consegue manifestar esse amor por quem dorme comigo, por quem acorda comigo, por quem faz uma refeição todos os dias ao meu lado. Este é o mandamento. É que você saiamos daqui dispostos a amar a Deus e amar o nosso irmão, a quem vemos. E diante desse amor seremos nós aperfeiçoados. E o amor de Deus será aperfeiçoado em nós, e nós estaremos vivendo o perfeito amor. E esse perfeito amor tirará de nós todo medo, de forma que nós vamos viver os nossos dias em paz, sabendo que não há juízo me aguardando na terça-feira. O que me aguarda é uma semana de graça, sabendo que posso voltar à presença de Deus e louvar o seu nome com a paz que Ele coloca no meu coração, porque o amor lançou fora todo o medo do juízo. E agora eu e você vamos poder realmente, como irmãos em Cristo, louvar o seu nome.
e o louvor dele será coerente, será verdadeiro. Por isso, eu espero que no próximo domingo, quando estivermos reunidos e formos dizer ao Senhor que o amamos, que façamos isso com paz no coração, porque nós amamos aos nossos irmãos e próximos a quem vemos e manifestamos por eles o amor que Deus nos ensina aqui. Que a graça salvadora dele traga essa paz ao seu coração e essa alegria. Eu não quero, irmãos, e não desejo que os irmãos estejam indo para casa como se estivessem carregando um peso de uma repreensão dura, mas eu gostaria, principalmente, que nós descêssemos para o nosso momento de comunhão com alegria, porque nós temos da parte de Deus esta promessa, e vamos viver uma vida em paz, viver uma semana de alegria e de conforto e de consolo e de confiança, porque Deus nos ensina a amar o perfeito amor que Ele nos concedeu e nos prova esse amor, como cantamos, no envio do seu Filho, em quem cremos, e como Ele é, seremos neste mundo, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidá-lo a cantar então mais um hino de número 250, que é um convite do Senhor para que nós nos aproximemos dele. Aquele que puder, por favor, se coloque de pé para louvarmos o nome do Senhor.